Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para fazer uma análise dos ataques que o Gilberto Kassab, que é dono do PSD, tem feito não só ao presidente Lula, quanto também ao ministro Fernando Haddad. O motivo? O Kassab quer mais espaço. Para quem não sabe, o Kassab, inclusive, foi o ministro que entregou ali para essas empresas de tecnologia, em específica ligada à área da comunicação, toda a infraestrutura que o governo tinha botado dinheiro do próprio bolso para montar. Ele foi ministro, inclusive na gestão da presidenta Dilma Rousseff, foi ministro das cidades, e o que ele quer é mais espaço. Se você observar, o Kassab ele é uma figura que o partido dele hoje tem muita força, tem muita importância, mas ele em si não é uma figura que tem muito apreço pelo povo, ou melhor, o povo ter apreço por ele, ou vice-versa também, até porque a gente sabe o histórico de onde veio ali, em tese, as relações políticas do Kassab. Basta ver aquele vídeo, inclusive, muito famoso, né, que ele grita com o morador que vai questionar ele, que ele não gosta e pede para que o morador simplesmente suma dali e xinga ele como vocês imaginam. Tem um bastidor da política que pouca gente sabe. Ali em 2021, quando ainda estava sendo discutido quem seria o vice do Lula, como é que o Lula montaria uma chapa para 2022, o PSD, que é o partido do Kassab, chegou a ser cogitado para dar ali espaço para o atual vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Porém, o Kassab condicionou o apoio do PSD, e isso não é informação do que eu acho, tá? Uma pessoa que tem um cargo muito importante dentro do partido e que hoje, inclusive, ocupa uma pasta do executivo em algum lugar do Brasil. Eu não vou dizer se ele é ocupante do executivo no governo estadual, né, se é um governador, não vou dizer se é um prefeito. Alguém do PSD que ocupa um cargo no poder executivo me revelou pessoalmente: Carlito, o Kassab quer ser vice do Lula, por isso que o Alckmin não quer vir para o PSD, porque a condicionante que o Kassab deu para que o Alckmin venha para o partido para apoiar, quem sabe, o Lula, é que o Kassab seja o vice do Lula e não Alckmin. E, inclusive, com essa ida do Kassab para ser vice do Lula, o Lula conseguiria também, em tese, ali, o apoio do PSD para poder concorrer na eleição de 2022. À época, inclusive, a pessoa me disse que o entorno do presidente questionou o Kassab, porque o Kassab não teria, supostamente, este tamanho para articular naquele momento um cargo ali de vice e para ajudar no pragmatismo que se precisava em 2022 para derrotar o Bolsonaro. Acabou que o Kassab acabou freando ali a entrada do Geraldo Alckmin no PSD, o Alckmin acabou indo para o PSB. Tanto que lá no meu canal, no canal Historiador, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem vários vídeos dessa época aí de 2021, comecinho de 2022, onde eu falava dessa questão do apoio do PSD ao Lula, das negociações com o Kassab e tudo mais, e que o Kassab queria, inclusive, que ele fosse o candidato a vice, tanto que até a eleição aqui do estado de Sergipe em 2022, né, para governador, teve até, de certo modo, um pouco desses ingredientes, né, porque o Kassab queria ser o vice do Lula, o Lula não topou, e também tinha um acordo que o Kassab exigiu, isso são informações que eu tô trazendo para vocês, não é informação de achismo, tá? Tudo isso aqui que eu tô falando é de uma reunião que eu participei, onde uma fonte me revelou tudo isso que eu tô falando. Eu já tinha falado no meu canal no passado, então isso aqui também não é novo, a fonte não pediu para eu guardar segredo, a fonte disse que eu poderia revelar aquilo que a gente discute na política, que é de bastidor e que não pode ser tornado público de imediato, porque existem algumas articulações que a gente segura, evidentemente, faz parte da discussão política, mas aquilo que se pode tornar público, né, independente das conjunturas que estão sendo formadas naquele momento, a gente já pode trazer, e eu citei isso no meu canal em 2021, citei em 2022 e estou citando aqui agora também. O acordo que o Kassab queria era o seguinte: olha, eu quero ser o vice do Lula e quero que o Lula faça o seguinte combinado comigo: nos estados que o PSD tem governador, Sergipe e Paraná, o PT não vai lançar candidato, o PT vai apoiar o candidato do PSD. Tanto que talvez vocês não saibam, mas aqui em Sergipe, na gestão anterior do governador Belivaldo Chagas, que era do PSD, a vice-governadora do estado era a Eliane Aquino, um quadro importante do Partido dos Trabalhadores aqui em Sergipe, que foi viúva do governador Marcelo Dera também, né, um governador muito respeitado, quadro importantíssimo também do Partido dos Trabalhadores, que infelizmente perdeu a vida por conta de uma doença, né, em 2012, se não me falha a memória, ele acabou morrendo vítima de um câncer. E aí o que aconteceu? O Lula não teria, em tese, concordado com todos ali pedidos feitos pelo Kassab. E nenhuma parte do Partido dos Trabalhadores. Por esse motivo, inclusive, que o senador Rogério Carvalho se lançou candidato ao governo no estado de Sergipe. Isso é uma das hipóteses que a fonte me passou, por exemplo. E aí a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo nessa discussão toda do campo da política, essa pressão do Kassab, por quê? Há algumas semanas atrás, aqui na Revista Fórum mesmo, a gente entrevistou
o ministro Padilha, eu, Adri e o Rovai. E a pergunta que eu fiz para ele, inclusive, foi essa, né? Se era verdade que o Kassab estaria pressionando ele para ter mais espaço. E ele falou que era normal que outros partidos também estariam pressionando e que isso faz parte do jogo político. E realmente faz parte do jogo político. Eu sou historiador e cientista político e posso afirmar isso para você. Eu não tenho esse puritanismo de dizer que não, é só querer, não tem de ceder. Não, tem hora que você tem que sentar para negociar e nem sempre na política real você vai conseguir o resultado ideal. Você vai conseguir o resultado que aquele momento a política ali proporciona e que nem sempre é aquele que você queria, que você deseja, que você torce, mas é o que é possível porque é assim que funciona a discussão política, é assim que funciona, lamentavelmente, em alguns momentos, a discussão sobre a coisa pública. Então essas críticas do Kassab ao presidente Lula, eu queria inclusive parabenizar o Sidônio Palmeira, parabenizar o presidente Lula por se sair muito bem na coletiva ontem, né? Porque o Kassab disse que se a eleição fosse hoje, o Lula perderia a eleição e que o Haddad é um ministro muito fraco porque é criticado até internamente pelos próprios ministros, pelos próprios membros do governo. Então o Kassab também é um dono de partido fraco. Porque o que eu conheço de gente do PSD, que tanto para dentro quanto para fora do partido criticam o Kassab, não é brincadeira. Tem um vídeo até viralizando aí de um senador que não é do PSD, né? É do PSB, o senador Cajuru, que tá revelando ali aquilo que todo mundo sabe. O Kassab quer mais espaço e quer mais poder. Por quê? O Kassab, apesar de ter um partido grande, a gente não pode negar que o PSD hoje é o maior partido, se a gente pode dizer assim, do Centrão, tá? A figura dele não consegue ter o carisma para ele ser o candidato a prefeito, o candidato a governo, o candidato a presidente, o candidato a vice-presidente. Ele pode até acabar sendo o candidato a vice em uma aliança pela condicionante da quantidade de membros que o partido dele tem ocupando espaço público, no Senado, na Câmara dos Deputados, em governo estadual, em prefeituras, em Câmara de Vereadores, em assembleias estaduais. Na Assembleia Distrital, né, na Câmara Distrital, ele pode acabar conseguindo espaço nesse segmento. Mas ele, a figura do Kassab em si, ele é o cara que é o que a gente chama de o dinossauro da política. Ele sabe articular, ele sabe organizar, ele sabe discutir, ele sabe falar de política, mas ele não tem a força que ele imagina que tem para ele, na figura do Kassab, ter ali espaço para discutir questões onde ele seja o protagonista, ele seja o candidato a prefeito, ele seja o candidato a governador, ele seja o candidato a presidente, porque ele não tem essa força. Ele não tem força nem para ser eleito, na minha análise hoje, por exemplo, senador pelo estado de São Paulo, por mais que ele tenha um partido do tamanho que o PSD na mão. Então, tudo isso para mim em relação ao Kassab é basicamente pressão em troca de poder. E o presidente Lula, meu amigo, tá calejado de saber como é que funciona as discussões envolvendo esses indivíduos, figuras como o próprio Kassab. O Lula sabe como é que funcionam essas discussões. É claro, nem sempre ele vai concordar com tudo, mas ele, como presidente da República, acaba tendo de ouvir tudo, ouvir todo mundo. Nem sempre ele precisa concordar com todo mundo, estar do lado de todo mundo, mas ele precisa discutir com todo mundo por ser presidente da República. E governar para todos, para aqueles que votam nele, para aqueles que não votam nele, tem de ler e entender projetos da base aliada e de quem não faz parte da base aliada, e é assim que funciona a discussão da coisa pública, é assim que funciona a discussão da gestão pública e é assim que funciona a discussão no campo da política. Sobre essas pressões aí que o Lula não vai ser candidato, não vai ser isso, não vai ser aquilo, eles estão tentando plantar o tempo inteiro e não vão conseguir. A própria coletiva do presidente Lula ontem, ele falou claramente que apesar de ter 79 anos, tá muito bem de saúde, tá com a cabeça muito boa e tá se sentindo como se fosse um homem de 30. E isso é um recado para quem dizia que o Lula não seria candidato em 2026, que não teria as capacidades. Sobre a resposta do Kassab, né, se o Lula fosse candidato hoje não venceria, eu aposto com o Kassab que se o Lula fosse candidato hoje ele venceria tranquilamente, tanto que as próprias pesquisas mostram isso. Com exceção dos institutos pagos ali pelo PL, o Lula vence todo mundo. Até os institutos que o PL paga para fazer pesquisa, o Lula aparece perdendo para o Bolsonaro, mas dentro da margem de erro. Por quê? Porque não dá para eles inventarem pesquisas tão distantes, porque senão ficará mais evidente ainda as supostas mutretas que existem entre, em tese, alguns institutos de pesquisa que aparentemente não têm seriedade e os partidos ligados ao bolsonarismo. Mas recentemente esse mesmo partido que o PL contrata com frequência para fazer pesquisa sobre o próprio partido e o Bolsonaro, mostrou que o Lula derrota todo mundo. Mostrou que o Lula derrota Michele, que o Lula derrota Flávio, que o Lula derrota Bolsonaro, que o Lula derrota Massal, que o Lula derrota Caiado, que o Lula derrota Gustavo Lima, que o Lula derrota todos estes indivíduos. Então, para você que ficou aí preocupado, chateado com as falas do Kassab, é o jogo da política. Ele tá errado? Não. Ele tá fazendo o jogo dele. E o presidente Lula já entendeu, sabe como é que funciona e já mandou um... Senta lá, querido. Calma, se você quer conversar, não é assim como você quer, não.
A política a gente está aqui aberto para ouvir, para questionar, para discutir visões distintas, mas com respeito. Se você achar que você vai gritar comigo, dizer isso, dizer aquilo que eu vou ceder, você vai quebrar a cara. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fora e deixe o seu like. Me siga no meu canal se você não me segue, o canal O Historiador. Grande abraço para vocês, se inscreva no canal da Revista Fórum e até o nosso próximo encontro. Tchau!